Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 11 de abril de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou trazer para esse vídeo, mais uma vez aqui, o livro de Norman Geisler. Norman Geisler e Thomas Howe. O Norman Geisler, ele foi pastor evangélico, ele era doutor, porque ele faleceu ano passado, 2019. Ele era doutor em teologia, mestre em filosofia, e era cristão evangélico, fundamentalista. Então, o Norman Geisler, neste livro aqui, que estou mostrando, algumas passagens, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. O Norman Geisler via a Bíblia como um livro sagrado. Daí não haveria erros na Bíblia, não haveria contradições. É por isso que ele coloca a palavra contradições aqui, entre aspas. Na verdade, a Bíblia nada tem de sagrado. Deus algum existe, Deus algum escreveu ou orientou a escrita de algum livro. A Bíblia é um livro como outro qualquer, cheio de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias, etc. Porque é um livro com teor religioso, daí esses defeitos. Muito bem, no vídeo de ontem, mostrei aqui no vídeo de ontem, o Norman Geisler dizendo que o Deus da Bíblia odeia a poligamia. Mostrei isso aqui ontem. Ele dizendo que todo praticante da poligamia na Bíblia, inclusive Davi e Salomão, foram punidos pelo Deus hebreu por terem praticado poligamia. E mostrei naquele vídeo de ontem que essa afirmação do Norman Geisler é completamente falsa, errada. O Deus hebreu jamais condenou a poligamia na Bíblia. A poligamia na Bíblia, no mundo hebraico e no mundo judaico, respectivamente Velho e Novo Testamentos, a poligamia era aceita nessas sociedades. A tendência era a poligamia. Mostrei isso aqui. Então estou voltando ao mesmo assunto porque ontem assisti a um vídeo de um internauta e nesse vídeo ele diz que viu o meu vídeo aí de ontem e ele comentou no vídeo dele sobre aí a poligamia. Esse internauta se chama Claudinei. Claudinei. Ele foi evangélico. Ele entrou numa igreja evangélica apenas para fazer companhia à esposa dele. Ele entrou nessa igreja. Depois houve uma discussão lá na igreja em relação à esposa dele. Estava com o filho dela com um cabelinho cortado, num modelo mais moderno, o cabelinho dele, o corte de cabelo do filho dela. E a pastora reclamou na frente de todos lá na igreja. Reclamou do estilo do corte da criança. E isso magoou a mãe. E a mãe deixou a igreja. O Claudinei ficou na igreja. E depois ele saiu. Mas ele me disse que sempre foi ateu. Que ele entrou na igreja apenas para acompanhar a esposa. Muito bem. Então, o Claudinei, ele tem um canal no YouTube com o título Igreja Evangélica Só a Verdade. É o título aí do canal dele. Igreja Evangélica Só a Verdade. Claudinei, o nome dele. Pois bem, então ele fez um vídeo aí no dia 9 de abril. Hoje são 11, né? Então foi anteontem. Ele fez um vídeo com o título Políticos de Terceiro Mundo. E nesse vídeo, ele comenta aí o meu vídeo de ontem. Ele fez no dia 9. Então o meu vídeo não é de ontem. Esse vídeo meu que eu fiz é do dia 8, o dia anterior.
Então ele comenta sobre esse meu vídeo aí, entendeu? E falando sobre poligamia. E por isso, já que ele comentou aí, e ele disse que mostrou ali que realmente a poligamia prevalecia na Bíblia, então já que ele falou isso aí, é que eu resolvi aqui para concretizar mais ainda a coisa, certo? Então é sobre isso aqui que eu vou falar no meu vídeo. Vou mostrar o trecho aí do Claudinei falando sobre o meu vídeo. E esse é o teor desse vídeo. Antes de entrar aqui no assunto, vejamos novamente a inteligentíssima Célia Quirino. Célia Quirino foi uma cristã fervorosa, abandonou a crença. Ela mora em João Pessoa, na capital da Paraíba. E veja aí o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Muito bem. Agora vejamos um trecho da fala do Claudinei sobre meu vídeo. Veja aí o que ele diz sobre o assunto poligamia. Depois voltarei. Aí o Eustáquio, né, falou aí do Norman Geisler, né, que ele fez o vídeo aí a poligamia, né, que de fato, né, eu não leio a Bíblia assim direto, né, mas aqui não tá falando, né, que ele era contra, né. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, né, e era considerado um homem sábio, né, lógico, né, tem um monte de mulher, né, sábio mesmo, né. Só que é uma historinha, né, pessoal? Uma historinha que a Igreja Católica fez a Bíblia, né, e colocou lá, né, para enganar os trouxas de hoje, né? E engana muito, né? No Brasil tá cheio de trouxa, né? E acredita nessa palavra aí, né, na Bíblia, né? Tá aqui, ó, mas eu pego ela somente pra falar alguma besteira que tá aqui, né? Do mais, deixa ela aí, né? Eu acho que o ateu propriamente não precisa nem pegar nela, né? Já sabe, você saber uma historinha que tá errada, já deixa ela completamente inofensiva, né? E tem muitas, né, coisa errada aí nela, né? E eu quero destacar aí uma coisa que o Eustáquio falou, né? Que vamos supor, Deus, ele condenava a união dos hebreus com mulheres estrangeiras. Ele condenava, disse o Eustáquio, não está falando aqui na Bíblia, né? E ele condenava, né? Porque ele tinha o povo dele escolhido. Quem que era o povo dele escolhido? Os hebreus, né? Eles colocaram na Bíblia lá que esse Deus tinha um povo escolhido, né? E que ele não queria, né? Ele não fazia acepção de poligamia. Você podia ter quantas mulheres você teve, né? Se quisesse, né? Davi teve, né? Vários personagens da Bíblia teve muitas mulheres, né? E Salomão, todos esses caras tiveram, né? Eu não sei nem falar o nome dos caras que tiveram, mas são muitos, né? Que tinha outras mulheres, né? E o que ele não queria, né? Que nem disse o Eustáquio. Ele não queria que o povo hebreu se unisse a outros povos, pessoal. E aqui no Brasil, se o povo escolhido por ele era o povo hebreu, o Brasil, nós somos hebreu, o crente, nós somos hebreu? Não, né? Então, nós somos povo estrangeiro, Estados Unidos é povo estrangeiro. Qualquer outro país que não seja lá, talvez Israel, né? O povo hebreu, acho que é lá de Israel. Que não seja desse povo hebreu aí, nós somos estrangeiros. Ele não queria que esse povo se unisse a outros povos, né? Como você viu, o Claudinei, ele mesmo confessa que não lê, aí não estuda profundamente a Bíblia. Nem sequer ele a lê, como ele mesmo diz aí. Mas ele está consciente do que eu falei naquele vídeo, né? Do dia 8. Mostrando ali que a poligamia era o que prevalecia no mundo da Bíblia. A poligamia. E naquela modalidade, um homem
com 2 ou mais mulheres. E outra coisa também que ele falou aí, que ele disse que eu havia dito, e é verdade, que o Deus da Bíblia é o Deus dos hebreus. O Deus da Bíblia foi criado pelo povo hebreu. Logicamente, é o Deus dos hebreus. O Deus da Bíblia, que é o Deus hebreu, obviamente não gostava do povo egípcio, não gostava do povo filisteu, não gostava do povo eteu, e assim por diante. Então o Deus da Bíblia, grave bem isso, o Deus da Bíblia é o Deus dos hebreus, o Deus que fazia acepção de pessoas. Quem universalizou o Deus da Bíblia foram os cristãos, lamentavelmente. Os cristãos, lamentavelmente, universalizaram, tornaram universal o Deus da Bíblia. Ora, em toda a Bíblia, o Deus da Bíblia é o Deus do povo hebreu e nada mais. É o Deus do povo judeu, é o Deus do povo de Israel e de ninguém mais. Os cristãos, repito, é que colocaram esse Deus como se fosse um Deus universal. Repito, o Deus hebreu fazia acepção de pessoas. O Deus hebreu não queria que o povo dele, o povo hebreu, se unisse a outros povos. Por exemplo, se o povo da Bíblia, o povo hebreu, lá há 3.000 anos, se esse povo, naquela época, estivesse aqui no mundo, no planeta Terra, lá em Jerusalém, estou falando daquele povo que viveu há 3.000 anos. Se eles estivessem lá em Israel hoje, eles odiariam, por exemplo, o povo brasileiro. Então os cristãos não têm a menor ideia do Deus que estão adorando. Repito, se Moisés, o lendário Moisés, Davi, etc., existissem hoje, lá em Israel, por exemplo, eles odiariam o povo brasileiro. Porque o Deus hebreu, em toda a Bíblia, ele faz acepção de pessoas. Ele não quer que o povo dele, o povo judeu, se una a outros povos. Foram os cristãos que universalizaram esse Deus, que tornaram esse Deus universal, coisa que não era característica desse Deus. Então vamos lá, voltar aqui ao Norman Geisler, certo? Ao Norman Geisler. Então vamos aqui à poligamia. Como eu disse e provo, isso é fácil, qualquer teólogo sabe disso, qualquer estudioso da Bíblia sabe disso, a poligamia é que prevalecia no mundo da Bíblia, a poligamia. Um homem com 2 ou mais mulheres. E isso começa logo em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Você vê ali o Lameque com 2 esposas. Viu aí? 2 esposas e não apenas uma. Em Gênesis. Em Gênesis você vê também o lendário patriarca Abraão. Abraão tinha várias esposas e várias concubinas no livro de Gênesis. Você vê também o Jacó no livro de Gênesis. Jacó também com várias mulheres e várias concubinas. Poligamia. E o Deus hebreu nunca reclamou da poligamia. Entendeu? E aí vai por diante, você vê o Davi com várias esposas e várias concubinas. Você vê o Salomão naquele exagero ali, não é? Aquilo ali é uma hipérbole, gente. É uma figura de linguagem que denota, significa exagero. O Salomão com 700 esposas e 300 concubinas, com 1000 mulheres. O Salomão, o lendário Salomão, não dava conta nem de uma mulher, imagine de 1000. Aquilo ali é hipérbole. A Bíblia está cheia de hipérbole, de exageros. Então você vê ali também poligamia. Então vamos lá, voltando aqui ao Norman Geisler.
internauta Leonardo Marcolino, que possui um canal no YouTube com o nome Léo Marcolino, ele adora o Norman Geisler, porque ele diz que ele ri muito em sua casa quando eu leio aqui o texto de Norman Geisler. Então, na página 192, eu mostrei no vídeo do dia 8 de abril, na página 191, melhor dizendo, e 192, o Norman Geisler diz assim, ó: Deus nunca ordenou a poligamia. Veja aqui, ó, ele diz, ó, Deus odeia a poligamia, o Norman Geisler dizendo, porque ele foi evangélico. Ele não consegue segurar a Bíblia. Então ele diz assim também: todo praticante da poligamia na Bíblia, diz o Norman Geisler, todo praticante da poligamia na Bíblia, incluindo Davi e Salomão, aí ele diz aqui, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3, ele diz que pagou um alto preço por seu pecado. E ele diz de novo: Deus odeia a poligamia. Deus odeia a poligamia. Então veja aqui, o Norman Geisler, ele diz uma coisa. Ele diz que o Deus da Bíblia odeia a poligamia, que Davi e Salomão pagaram um alto preço por terem praticado poligamia. Diz aí o Norman Geisler, evangélico. Eu, Eustáquio, ateu, digo que isso aqui não é verdade, que a poligamia era o que prevalecia no mundo da Bíblia e que o Deus hebreu nunca condenou a poligamia. Então eu digo uma coisa, o Norman Geisler diz outra. Quem está com a razão? Basta você procurar a Bíblia e lê-la e estudá-la. E você verá que o Eustáquio aqui, cearense, está com a razão. Porque é simples mostrar isso. O Norman Geisler, mostrei naquele vídeo, ele forneceu 3 passagens bíblicas, 3, indicando que o Deus hebreu estava ali condenando a poligamia. E não é verdade. Mostrei aqui. Não é verdade. Aquelas passagens indicadas pelo Norman Geisler não estão condenando a poligamia, mas a união de mulheres hebreias com homens, ou melhor dizendo, a união de hebreus, a união de judeus com mulheres estrangeiras. E não a poligamia. O Deus hebreu, repito, era o Deus dos judeus e de ninguém mais. Então o Deus hebreu, em toda a Bíblia, ele não quer que seu povo, o povo judeu, que o criou, se una a outros povos. Isso aqui está na Bíblia completa. Então, uma daquelas passagens indicadas pelo Norman Geisler é a que está aqui, gente, no livro de 1 Reis, capítulo 11, ele citou lá. Então, o Norman Geisler, no livro dele, ele diz que essa passagem aqui, que está em 1 Reis, capítulo 11, é mais uma condenação do Deus hebreu em relação à poligamia. Isso é uma mentira. É uma mentira. O que está no capítulo 11 do livro de 1 Reis não é uma condenação à poligamia. Jamais. É uma condenação à união de hebreus, de judeus, com mulheres estrangeiras. Porque eram mulheres estrangeiras. Se fossem mulheres hebreias, aí tudo bem. Entendeu? Então aqui, capítulo 11 do primeiro livro de Reis, diz assim: a idolatria de Salomão, do lendário rei Salomão. Então veja aí a palavra, a idolatria de Salomão. Não está escrito aqui a poligamia de Salomão, mas a idolatria, adorar outros deuses. Idolatria nada tem a ver com poligamia. Entendeu? Poligamia é a união de um cônjuge com vários cônjuges.
a união de um cônjuge com vários cônjuges. Isso é poligamia. Idolatria é você adorar outros deuses. Então o que está condenando aqui é a idolatria, porque o rei Salomão adorava muitos deuses, porque havia se casado com mulheres estrangeiras. Viu aí? É isso que se condena aqui, e não a poligamia, como diz o Norman Geisler. Entendeu? Então eu vou explicar isso aqui para que fique bem sedimentado. O Claudinei, parabéns, ele assistiu ao meu vídeo e ele aprendeu. Ele sabe agora direitinho isso aí. Ele sabe agora direitinho isso aí. Ele mostrou no vídeo dele, que ele entendeu. Então vamos lá, vou ler aqui só para você entender como a condenação aqui é do Deus hebreu, condenando os hebreus por causa da união com mulheres estrangeiras. Vamos lá, diz assim: ora, além da filha de Faraó, veja aí, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Viu aí a condenação? Porque ele se uniu a mulheres estrangeiras. Se ele tivesse se unido a mulheres hebreias, não haveria punição alguma e o Deus hebreu ficaria feliz. O problema é porque ele foi se unir com mulheres estrangeiras. Então vamos lá. Moabitas, olha as mulheres aí. Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Veja agora o versículo 2. Mulheres das nações, olha aí. Mulheres das nações, mulheres dos povos, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas. Viu aí a ordem do Deus hebreu? Que os hebreus não se unissem com mulheres de outros povos. Não caseis com elas, nem casem elas convosco. Viu aí? Pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Viu aí? O Deus hebreu, na lenda bíblica, não queria que os hebreus se unissem a mulheres estrangeiras, porque as mulheres estrangeiras tinham deuses diferentes, porque o homem cria deuses. Então, quando um hebreu se casava com uma mulher estrangeira, aí o hebreu ele teria contato com o Deus ou os deuses daquela mulher, e aí ele passaria a também adorar aqueles deuses. E foi o que aconteceu com o lendário rei Salomão. O Salomão se casou, se uniu, naquele tempo não havia casamento. O rei Salomão se uniu a várias mulheres estrangeiras e passou a adorar os deuses dessas mulheres. O rei Salomão adorava vários deuses. E o Deus hebreu ficou com raiva disso, porque ele estava adorando vários deuses. Ele estava adorando deuses de suas companheiras, entendeu? Então o Deus hebreu aqui condena não a poligamia, mas a união do Salomão com várias mulheres estrangeiras. Se fossem mulheres hebreias, não haveria problema, como não houve com Lameque, como não houve com o Abraão, como não houve com Jacó, como não houve com Davi, etc. É simples assim, gente. E para terminar o vídeo, trago mais uma passagem aqui sobre a condenação, o Deus hebreu, querendo que seu povo, o povo hebreu, não se una a outros povos. Aqui é no livro de Esdras. Aqui no livro de Esdras. Esse livro aqui, que está na Bíblia, Esdras, ele mostra o retorno do povo judeu a Jerusalém. Porque o povo judeu, muito antes, ficou preso no cativeiro da Babilônia, tendo ali à frente o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor levou vários judeus presos e eles ficaram sob cativeiro na Babilônia, sob o comando do rei Nabucodonosor. O povo hebreu ficou ali.
e Deus algum apareceu para livrar esse povo do jugo babilônico, entendeu? Então o povo hebreu, judeu, estava lá na Babilônia. Isso aí, gente, durou 100 anos, mais de 100 anos. Esse cativeiro aí do povo judeu, mais de 100 anos. E nesse tempo aí, muitos judeus se casaram com mulheres ali da Babilônia, né? Muitos judeus se casando com mulheres estrangeiras. Veja aí. Veja aí. Então houve ali já união, filhos aparecendo, etc. E aí o que aconteceu? Depois, os persas invadiram a Babilônia, tendo à frente o rei Ciro. Então o rei Ciro dominou a Babilônia, conseguiu vencer o rei Nabucodonosor, aquela turma toda. E o que aconteceu? O Ciro libertou os judeus da Babilônia. Ele permitiu que os judeus saíssem da Babilônia, que os judeus retornassem a Jerusalém, toda arrasada, Jerusalém. E aí os judeus retornaram a Jerusalém. Então o livro de Esdras conta esse retorno, o povo judeu retornando a Jerusalém por causa da bondade do rei Ciro, rei persa. Então esse livro conta o retorno do povo judeu. Então o que foi que eu disse? O povo judeu ficou sob jugo babilônico durante mais de 100 anos. E ali o homem hebreu se uniu a mulheres estrangeiras. E eles trouxeram essas mulheres estrangeiras para Jerusalém, entendeu? Está aqui no livro de Esdras. Aí depois apareceu aqui o sacerdote chamado Esdras. Ele apareceu ali, em Jerusalém. E aí ele criticou, veja bem, esse sacerdote Esdras, ele criticou a união do homem hebreu com mulheres estrangeiras. E já com filhos e tudo. E aí o Esdras, ele determinou que cada homem que havia trazido uma mulher, pouco importando os filhos, que cada homem abandonasse essa mulher estrangeira, que ela saísse do meio hebreu. Veja que maldade. Esse sacerdote aqui, Esdras. Entendeu? O homem hebreu estava com sua esposa estrangeira, já tinham filhos, e foi obrigado a deixar a esposa, porque simplesmente era estrangeira. Veja que maldade, essa aqui do hebreu Esdras. E está aqui no livro de Esdras. Vamos lá. Capítulo 9 diz assim. Veja bem, capítulo 9 diz assim. Pois tomaram, veja aí, tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, os hebreus, lá na Babilônia. E assim se misturou a linhagem santa. Veja aí, os hebreus achando-se um povo santo. Os hebreus, hein? Um povo santo. E assim se misturou a linhagem santa com os hebreus, com os povos dessas terras. Viu aí? A primeira logo incriminação. Aí vem aqui para o capítulo 10 de Esdras, capítulo 10. Aí diz assim, o título, ó, os israelitas, os judeus, despedem suas mulheres hetéias. Olha aí. Eles foram obrigados a abandonarem sua esposa, a esposa estrangeira. Pouco importando ali que ela já era ali muitas mães aí dos meninos, garotos. Então diz assim, capítulo 10. Enquanto Esdras orava, veja aí, orava, e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças. E todo mundo aqui chorando, ó, pois o povo chorava com grande choro. Por quê? Porque muitos hebreus aqui já tinham escolhido esposa estrangeira, e já tinham filhos com essa esposa. E apareceu o sacerdote Esdras, amando do Deus hebreu,
dizendo que aquelas mulheres estrangeiras deveriam sair da congregação dos hebreus. Viu aí como o Deus hebreu não gostava de que seu povo se unisse a outros povos? Veja que maldade aqui. Mulheres que estavam unidas a hebreus, que já tinham filhos com os hebreus. Houve aqui a separação da família, a destruição de famílias aqui inteiras, só porque a mulher era estrangeira. Viu aí, gente? Como o Deus hebreu não gostava de que seu povo se unisse a outros povos. Então vamos lá. Aí diz assim, o versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, ao sacerdote, ele disse: nós temos, olha aí o que ele disse, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Olha aí, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, viu aí? Dos povos de outras terras. Olha aí, o próprio hebreu aqui, o Secanias, dizendo para o sacerdote Esdras, que realmente aqueles hebreus que ficaram na Babilônia, eles se uniram a várias mulheres estrangeiras. E o próprio Secanias aqui está dizendo que ele reconhece que eles agrediram a lei do Deus hebreu, porque o Deus hebreu não queria a união de seu povo com outros povos. E aqui está, dizendo, ó, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. E aí segue, gente. Aqui no versículo 10 diz assim: então se levantou Esdras, o sacerdote, veja aí, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras. Olha aí, condenando a união dos hebreus com mulheres estrangeiras. Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Viu aí? Porque o Deus hebreu não queria a união de hebreus com pessoas de outros povos. E aí foi, gente, houve a separação, houve o sofrimento. Mulheres aqui chorando, já eram casadas aí, unidas, a vários hebreus, há vários anos. Tinham filhos com esses hebreus, e essas pobres mulheres foram expulsas, perdendo ali a posse dos filhos, os filhos ficando com o pai. E essas mulheres foram expulsas, coitadas, apenas porque eram estrangeiras. Que maldade, gente, que maldade. E aqui diz, com um aperto de mão, o versículo 11, com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres, os homens dizendo, os hebreus, por causa da pressão do sacerdote Esdras, amando do Deus hebreu, dizendo, com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres, e por serem culpados, veja aí o absurdo, os hebreus culpados por terem se casado com estrangeiras, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Veja que absurdo. E aqui uma relação grande das pessoas que foram separadas. E no final diz assim, todos estes, os hebreus que tinham se casado com mulheres estrangeiras, todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, viu aí? Alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Fecha aspas aí. Então você vê, gente, com quem está a verdade. O Norman Geisler diz que o Deus hebreu odeia a poligamia, que ele puniu Davi, Salomão e outros por causa da poligamia. E eu digo que não. E para ver quem está com a razão, basta ler a Bíblia, basta estudar a Bíblia. E aí está a prova. O Deus hebreu nunca foi contra a poligamia. Ele foi contra a união de hebreus com mulheres estrangeiras, mas não com mulheres hebreias. Entendeu? E o Deus hebreu era o Deus dos judeus.
é o Deus de Israel, não é o Deus de todo mundo. Os cristãos é que inventaram isso, é que transformaram o Deus de Israel num Deus universal, por onde passou o cristianismo. Nada disso. O Deus da Bíblia, repito, é o Deus de Israel, do povo de Israel. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.